Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé. A nossa live todas as segundas-feiras, às 20 horas. Depois essa live também ela é gravada, né? Ela fica na linha do tempo do Facebook e também no YouTube, né? Pastor Luiz Silveira, tá bom? Luiz com Z. Nós estamos felizes, né? Porque até aqui Ebenezer, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não somos merecedores, né? Dessa graça que nos alcançou. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Não é por obras, para que ninguém se glorie, né? Então nós somos dependentes do Espírito Santo, né? Sem Ele nada podemos fazer. Tudo que acontece é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para o louvor do nome do Senhor Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Por isso nós estamos aqui com alegria no coração, dependendo do Senhor, né? Na nossa vida física, material, espiritual, né? Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com meus irmãos em Cristo aí, né? Entrando aí na live aí. Conforme vai aparecendo aqui para mim, né? Eu vou saudando o pessoal, tá bom, gente? Às vezes tem algum momento aí que às vezes não aparece, né, o nome para mim. Então, às vezes entra, mas não aparece para mim. Mas sinta-se saudados, todos sintam-se saudados na paz do Senhor Jesus, né? Essa paz que excede todo o entendimento, né? Estou vendo ali, irmã Simone, né, apareceu ali para mim. Flávio também, acho que apareceu agora há pouco para mim aqui. Grande abraço também para o Flávio. Flavião. Nós vamos já dando o nosso start aí. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Vai chegando aí. Nós vamos pedir que o Espírito Santo coloque, né, as suas palavras na nossa boca, para que a gente possa falar o que vem do coração de Deus, né? Em nome de Jesus. Eu venho entrando ali, Diaconisa Célia, Diácono Augusto, né? Família Cardoso aí, a Valéria, a Taizinha, né? São meus irmãos que estão entrando aí da nossa casa aqui. Irmãos que são aqui de casa, da Aliança de Fé, Igreja, Ministério Internacional Aliança de Fé, né? Estamos aqui na rua João Lourenço Munhoz, número 122, né? Bálsamo, São Paulo. Estamos aqui para a glória de Deus aí. Para o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Vamos orar, pessoal? Pedir o favor de Deus, né? Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. E nós vamos saudando todo mundo aí, para a glória de Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus, amado Pai do Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, na tua presença, Pai. Nenhum mal tem poder nas nossas vidas, ó Deus, física, material, espiritual. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, toda retaliação diabólica, todo levante das trevas, tudo que não vem de Deus. Nós já repreendemos que saia na autoridade no nome de Jesus. Seja quebrado toda a porta de ferro, ferrolho de bronze, tudo que não venha de Deus, toda angústia, toda amargura da alma, toda tristeza, depressão, toda síndrome do pânico, toda ação das trevas. Nenhum mal tem poder na nossa vida, Deus. Nós já repreendemos, Senhor, que todo mal saia na autoridade no nome de Jesus. Que haja saúde, que haja paz, que o agir do Senhor seja em cada lar, em cada casa. Ó Pai, que for receber essa live,
Ó Pai, que haja paz, que excede o entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Nenhum ataque das trevas, nenhuma retaliação tem poder nas nossas vidas, que nós já repreendemos que saia todo mal na autoridade do nome de Jesus. E nós abençoamos, Senhor, o lar, a vida, a mente, a família de todas as pessoas, ó Pai, que vão assistir, estão assistindo essa live, que vão assistir depois. Nós pedimos, Senhor, que teu favor misericordioso esteja sobre a vida de cada um, ó Deus, em nome de Jesus, que haja saúde, que haja alegria do Espírito Santo, que haja um renovo, Senhor, no corpo, na alma, na mente, no Espírito. Ó Pai, que nós possamos prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz a tua palavra, Pai. E a tua palavra também diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, nós te pedimos, Senhor, que a tua paz, a bênção, a alegria, o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem quer isso diz amém e amém. Amém, pessoal. Tamo junto, né? Na nossa live Fé, todas as segundas-feiras aí. Benção demais. Meus irmãos aí vão entrando aí. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Já vamos dar início aí à palavra de Deus, né? Deus colocou uma palavra muito abençoada, importante para a nossa vida aqui nessa segunda-feira. E creio que há de edificar, né, nosso coração, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa maneira de agir, de pensar, de interagir, né? Em nome do Senhor Jesus. E o tema da pregação de hoje aí, nossa live de fé, nossa segunda-feira abençoadíssima aí, começando, né? Eu tenho dito que segunda-feira é sempre desafiador, né? Todo mundo começa a semana, todo mundo preocupado aí com as suas ações e ações e interações, né, no dia a dia, né? E creio que há de abençoar e fortalecer a nossa vida espiritual nessa segunda-feira aí, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Olha só, o tema da nossa pregação de hoje aqui é: tudo nasce no coração. Tudo nasce no coração. Tudo nasce no coração, vem do coração. Eu tenho explicado aqui na igreja, né, sempre aqui para meus irmãos, aqui congregam comigo, e também aqui na Live Fé, várias vezes eu já expliquei sobre isso, já falei sobre isso, né? E hoje nós vamos falar um pouco mais ainda sobre isso. Que coração na Bíblia, a maioria das vezes, ela é sede da inteligência, não é o órgão que bombeia o sangue, né? Então, tem várias, lógico que tem também na Bíblia assuntos que falam do órgão que bombeia o sangue, mas eu poderia dar vários exemplos aqui da Bíblia que fala de coração, como pastor Ana, Deus abençoe, seja bem-vindo. Não como órgão que bombeia o sangue, mas como sede da inteligência. O livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra depois de Jesus, que Jesus, ele é a própria sabedoria, né? E Salomão tinha a sabedoria que veio também do Senhor, que veio de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, né? Então a gente entende isso claramente. E aí Provérbios diz assim, ó, Provérbios 4:20 diz assim, ó: meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções, os ensinos, os conselhos que vêm do Senhor, que vêm de Deus, né? Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções, os conselhos e instruções que vêm de Deus, o Espírito Santo. Elas devem estar sempre em sua mente. A instrução do Senhor, o conselho do Senhor, deve estar sempre em sua mente.
Guarde-as no seu coração, né? Sede da inteligência, sede da formação dos pensamentos, porque delas depende a verdadeira vida. Os conselhos, ensinos e instruções de Deus, guarde na sua mente, sede da inteligência, porque delas depende a verdadeira vida e a saúde para o seu corpo. Hoje é muito conhecido no meio da psicologia, da psiquiatria, o que a gente chama de enfermidades psicossomáticas, que elas vêm, muitas vezes, por aquilo que a gente medita. A gente pode falar de muitas áreas da nossa vida, né? Que mágoas, tristezas e tantas áreas que a gente guarda muitas vezes no coração e que influenciam na nossa vida. Ódio, ira, né? São fruto da carne, lá de Gálatas 5,19, né? Pelejas, contendas, porfias, que é contenda, discussões, tudo isso nasce no coração, né? Blasfêmias e tal. E a Bíblia fala que tudo que se deve guardar, né? 23 agora, 4:23 de Provérbios, assim: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração. E aqui não é o órgão que bombeia o sangue, é sede da inteligência, como eu estou explicando aqui, porque dele depende toda a sua vida. E aqui é onde eu quero começar a falar. Jesus, ele tem uma conversa ali em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, 19. Mateus 15, 19. Diz assim, porque do coração saem os maus pensamentos. E aqui coração não é órgão que bombeia o sangue, né? Mas sede da inteligência. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. Os fariseus estavam implicando com Jesus, falando: seus discípulos não lavam as mãos para comer. E é claro que Jesus não era contrário às pessoas lavar as mãos para comer. É claro que é de suma importância lavar as mãos para comer. Mas lavar as mãos para comer não traz contaminação no espírito, na alma. É isso que Jesus estava falando. Não traz contaminação, traz lavar as mãos sem comer. Pastor Luiz, Deus abençoe, termina. Lavar as mãos para comer é para evitar contaminação na saúde física, e não na saúde emocional, e não na saúde espiritual. Então, é outro entendimento. Então, Jesus está falando assim: vocês estão preocupados com as coisas externas, essas vocês resolvem de outra forma. Lavar as mãos, vocês estão preocupados, e está certo, não tem nada de errado em lavar as mãos. Só que muitas vezes nós estamos preocupados em lavar as mãos, mas Jesus está dizendo: o que contamina o homem, espiritualmente falando, emocionalmente falando, não é comer sem lavar as mãos. Olha só, vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelida? Porém, as palavras que saem da boca vêm do coração. A Bíblia fala que a boca fala, né? Esse texto aqui. A boca fala do que o coração está cheio, né? As palavras que saem da boca vêm do coração e contaminam o homem que fala essas palavras. Então a boca fala do que o coração está cheio. As ações vêm do coração. Nenhuma ação nasce primeiro na ação, nasce do coração. Toda a ação, seja ela por atos, palavras,
conscientes ou inconscientes, elas nascem do coração. Todas as ações do homem nascem primeiro do coração. Todas as ações, não só a fala. Boca fala, do coração está cheio. Mas não só a fala, as ações. Todas as ações do homem, ela nasce primeiro do que o coração está cheio. E aí, eu queria falar um pouco, aprofundar, e eu vou detalhar mais hoje aqui, um estudo muito legal. Talvez a gente está tantos anos no Evangelho, e não é por falta de conhecer o texto, que a gente conhece o texto desde talvez até de criança, até do tempo de criança, mas que traz uma realidade atual para nosso hoje, para nossa vida hoje. O fruto, o que é fruto, né? O fruto ele é resultado da colheita de algo que você semeia. Então você só vai conseguir colher coisas que você planta. Por isso que a Bíblia fala: não nos cansemos de fazer o bem, que no tempo oportuno ceifaremos, colheremos, se não desanimarmos. Então, quando a gente olha para isso, para esse aspecto de semeadura, não é diferente a nossa vida com Deus. Quando a gente crê em Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador, intransferível Salvador, não há outro além dele, né? Quando a gente crê em Cristo como único, suficiente, exclusivo Salvador, e a gente pede para que o Senhor Jesus faça parte da nossa vida, a gente crê que Jesus morreu na cruz para nos salvar, nós convidamos o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida e morar em nós, fazer parte de nós, né? E isso é uma semente do próprio Espírito Santo que é plantada no nosso espírito. Quando a gente confessa Jesus, entende o sacrifício de Jesus na cruz, entende que todos os pecados instituídos estavam da glória de Deus, estavam desligados de Deus, e nós somos religados em Deus através do que Jesus fez na cruz por nós. Ninguém era merecedor, ninguém é merecedor, é graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não é por obras para que ninguém se glorie. É lógico que a obra é o fruto da vida do salvo. Se a pessoa crê e entende o sacrifício de Jesus, fazer o bem faz parte do fruto daquilo que você é. Então, essa semente do Espírito Santo, que foi implantada em nós através de confessar Jesus como Salvador, único, suficiente, exclusivo Salvador, ela precisa ser amadurecida, é a palavra. Você nunca vai comer o fruto de nenhum tipo de fruta verde. Não é agradável comer. Você não vai pegar uma manga, lógico que existe um caso ou outro, né? Que tem algumas pessoas que gostam de, às vezes, cortar uma manga ali que está meia de vez e tal, e comer com sal, né? Mas você não vai pegar uma manga totalmente verde, né? Para comer. Você não vai pegar uma banana totalmente verde para comer, porque ela não está apta para aquilo. Ela não está preparada para aquilo ainda, não é o tempo determinado para aquilo. Então, assim, a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela é amadurecida, ela amadurece. Então, por isso que a Bíblia fala que, para Nicodemos, quando Nicodemos é um doutor da lei e ele vai ter com Jesus à noite, ele fala assim: é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. E aí ele fala assim: não, mas como pode eu, sendo adulto, voltar ao ventre da minha mãe para nascer novamente? Aí Jesus fala para ele: Nicodemos, se eu estou falando de coisas simples, você não entende? Imagine se eu falar de coisas celestiais. Não é ser refeito humanamente falando, não é um cara de 30 anos, 20 anos, 40 anos, ou a idade que for, voltar no ventre da mãe para nascer de novo. Não, é renascer em Cristo. É ser o seu espírito renovado em Cristo. E essa renovação da nossa mente, metanoia no grego, é mudança na maneira de pensar. É colocar em subserviência, ou seja, em diminuir, em se humilhar a nossa mente, a nossa vida, a nossa maneira de ser e viver,
a palavra de Deus e aquilo que Cristo é em nós. Então você olha para Cristo, Cristo é o espelho. Você vê Cristo olhando para a palavra e a ação de Cristo tem que refletir em nós. O que é o fruto do Espírito Santo? É o caráter de Cristo sendo refletido em nós. É lógico que nós estamos talvez tão longe de ser exatamente como Cristo, nós nunca vamos chegar lá, nessa terra. Porém, Jesus também nunca cobrou que a gente fosse perfeito, nível de perfeição dele, é impossível. Né? É uma busca constante em ser uma versão melhor de nós, não a melhor do que os outros. Ser hoje uma versão melhor do que ontem e amanhã uma versão melhor do que hoje. Não uma versão melhor que os outros, mas uma versão melhor de esposo, uma versão melhor de pai, uma versão melhor de pastor, como no meu caso, uma versão melhor de ser humano. Essa é a nossa procura, que a gente tem que aprofundar. E aí, nós vamos entrar um pouco aí sobre isso, sobre esse amadurecimento do fruto do Espírito na nossa vida, que ele é trabalhado a cada dia na nossa vida. Certa feita eu vi um podcast de um pastor extremamente conhecido, Ademar de Campos, né? Lá no YouTube, né? Pastor Ademar de Campos, no Jesus Cop, do Douglas, né? Filho do pastor José Gonçalves. Estou falando assim, que se você puder assistir, é maravilhoso. Um pastor com mais de 70 anos de idade, ele é pastor desde os 20 e poucos anos de idade, 50 anos de pastorado, e ele disse algo naquele podcast que eu nunca mais esqueci. Todos os dias a gente está se convertendo. Todos os dias nós precisamos aperfeiçoar as nossas ações. E é sobre isso, sobre esse amadurecimento do caráter de Cristo em nós, que eu queria falar um pouco com vocês essa segunda-feira aí. Eu creio que vai ser bênção, está sendo bênção. Gálatas 5:22, na Nova Bíblia Viva aqui, diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ou seja, você vai mortificando a velha criatura, a velha natureza, a natureza carnal, do homem natural que não sabe discernir do que é espiritual, e aí você consegue entender. Se eu pegar o livro de Gálatas 5:19, eu vou ver aqui as obras da natureza carnal humana, que são as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: a imoralidade sexual, que é sexo fora do casamento, né? A impureza, que é imaginar o ato com a pessoa que não seja o cônjuge. A libertinagem, que é viver uma vida desregrada e sem pudor. A idolatria, a feitiçaria, o ódio e discórdia, o ciúme, a ira, o esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Se uma pessoa estiver vivendo essa lista aqui, uma prática habitual na sua vida, e não se arrepender, e não reconhecer que é pecado esses determinados assuntos que eu acabei de ler, ele não pode herdar o reino de Deus. A pessoa não pode herdar o reino de Deus. E aí por isso veio Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para transformar a mentalidade, a maneira de pensar, renovar a maneira de pensar. Isso só é possível quando o Espírito Santo habita em nós, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso é um processo de transformação. Ninguém nasce pronto, por isso que eu falei que o fruto do Espírito Santo é em nós. Ele necessita da abertura do nosso coração para que Ele possa trabalhar a nossa vida de maneira que a gente possa amadurecer
na maneira de viver o Evangelho, de pensar as coisas de Deus. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, se você dá abertura para que Ele faça isso, primeiro aceitando Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, né? E se rendendo ao Espírito Santo e a sua mente cativa, né? À palavra, obediência à palavra, e o Espírito Santo vai nos dar força para que a gente possa conseguir ser aperfeiçoado de glória em glória, de dia em dia. Então, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós essa espécie de fruto. É um fruto só, mas que ele tem várias características, vamos dizer assim. Você pega uma pocã, vai, mexerica, você descasca, é um fruto só, porém ali tem vários gomos. Então é um fruto, não são vários frutos, é um fruto só, porém tem vários gomos. Os gomos são as características. Então é como se o fruto do Espírito é um só, é fruto do Espírito, não é frutos, é fruto do Espírito. São as características que o Espírito Santo traz para aquele que se coloca em obediência a Cristo. São as características. Então a característica número 1, o fruto do Espírito, é o amor. Amor. E aí o amor, coloquei aqui como buscar sinceramente o bem do próximo. A Bíblia fala no mandamento de Deus, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, coração e entendimento. Então, o bem do próximo, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. O segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a si mesmo. Nós temos um pouco de dificuldade de entender isso, porque muitas vezes a gente tem a ideia, colocar no lugar do próximo, é maravilhoso, é isso. Porém, muitas vezes tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que não se amam, elas mesmas se destroem. Elas mesmas se destroem. Então, para amar o próximo, a gente precisa primeiro se amar. Precisa se amar, precisa se perdoar. Muitas vezes a gente até perdoa os outros, mas a gente não se perdoa por erros que a gente cometeu. A gente quer chegar tão certo, fazer tão certo, que muitas vezes a gente não consegue se perdoar. Eu não me perdoo por ter tratado alguém mal, eu não me perdoo por ter falado de alguém que hoje eu não posso mais me reconciliar. Não está mais entre nós, eu não consigo mais me reconciliar, eu poderia ter tratado aquela pessoa diferente. Eu não consigo me perdoar porque eu fiz um negócio errado. Eu não consigo me perdoar porque eu não estudei na fase que eu poderia ter estudado e eu não me libero perdão por isso. Eu não consigo me perdoar porque eu não fiz algo correto com alguém. Então assim, para amar o próximo, primeiro eu preciso me amar. E para me amar eu preciso muitas vezes me perdoar. Eu preciso me perdoar. Às vezes não é nem pedir perdão para o outro, às vezes não tem nada com ninguém, não tem problema com ninguém. Dentro de mim está tudo certo. Com os outros, mas comigo mesmo, eu não consigo me perdoar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não parei naquele pare? Por que eu não fiz tal ação? Por que eu não me dediquei mais à família? Por que eu não conversei mais com meu filho? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? São tantas cobranças que a gente tem muitas vezes. E é tão necessário a gente se perdoar para poder recomeçar. Eu tenho pregado uma mensagem aqui, o poder do recomeço. Ontem, dois domingos eu falei sobre isso, né? E muitas vezes, para a gente recomeçar, a gente precisa se perdoar. Não é só perdoar os outros, né? Ou mesmo receber o perdão de alguém, mas também se perdoar. Então o amor, ele faz parte do amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, coração e entendimento, meu próximo como a si mesmo. O amor, ele é dividido em amor ágape, que é o amor de Deus, o amor eros, que é o amor homem e mulher, e o amor fileus,
O amor phileos é amor fraternal, que é o amor familiar, o amor entre a família da fé, o amor dentro da família, né? Familiar, convívio familiar, fraternal. Então, esse amor, a plenitude disso tudo está em Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. É impossível eu ser o amor. Não tem como eu ser o amor. Essa é a essência de Deus. Deus é amor. Eu posso ter amor. Agora, ser o amor, não. Somente Deus é amor, né? E Ele nos ensina isso quando a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O segundo aspecto que eu queria falar aqui do fruto do Espírito, características, né? É a alegria. A alegria, ela é uma satisfação interior que vem de Deus, independente das circunstâncias. A felicidade, ela tem a ver com os momentos, né? Fazer isso, fazer aquilo, condições disso, de estar tudo bem e tal. A alegria, ela está mais ligada ao estado de espírito, ao bom ânimo. Bom ânimo. O que é o contrário de ânimo? Desânimo. Então, a alegria do Senhor, ela se manifesta em nós com ânimo. Talvez a gente não consiga entender por que a alegria bíblica, ela acima das circunstâncias, ela tem a ver com ânimo. É você conseguir ter ânimo mesmo quando algo não está 100%, quando não está legal, quando não está tudo como eu gostaria. Mas eu continuo tendo ânimo para lutar contra as adversidades, contra aquilo que muitas vezes está me incomodando de alguma forma, né? O terceiro fruto do Espírito é a paz, tranquilidade e confiança em Deus em meio às dificuldades. A Bíblia fala, né, da paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é a paz fruto da circunstância, mas a paz que vem do Espírito Santo. E a Bíblia fala assim, João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. A paz de você conseguir se manter tranquilo em meio às dificuldades. O quarto fruto do Espírito é a paciência. O que é a paciência? Paciência é a ciência de não perder a paz. Pode ver que está até na ordem, né? A paz e depois a paciência. A paciência é suportar pessoas e situações difíceis sem agir impulsivamente. A ciência de saber esperar. Paciência é a ciência de saber esperar. Porque se você sabe esperar, você não se desespera. Se você sabe esperar, você não toma atitudes precipitadas. Se você sabe esperar, você não fala precipitado. Se você sabe esperar, você não reage de maneira precipitada. Nem age nem reage de maneira precipitada. É a ciência de controlar as reações. Paciência, na prática, é a ciência de controlar as reações, ou seja, de não perder a paz em meio às respostas de cada situação. E mais, estou indo assim porque na live fé aqui não é o estudo bíblico, né, gente? A gente vai um dia só, não divide, né? Retidão, fruto do Espírito. Viver de maneira correta, justa e íntegra, diante de Deus e das pessoas. Retidão, viver de maneira correta, justa e íntegra, diante de Deus e das pessoas. A Bíblia fala de Jó, né? As características na vida de Jó. Jó tinha as características do Espírito Santo nele, sobre a vida dele, né? Jó tinha paz, paciência, né?
amor, alegria, né? Ele teve, lógico que se você olhar o contexto da vida de Jó, quem fala que Jó não reclamou não leu a Bíblia, né? Por tudo que ele passou. Porém, a Bíblia fala de Jó, e quem fala isso de Jó é Deus. A Bíblia fala: viste meu servo Jó, homem reto, característica do Espírito aqui, retidão, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, retidão é uma característica, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Retidão e integridade andam juntos, e ela tem a ver com você fazer o que é certo independente das pessoas. Fazer o que é certo se tem gente te olhando, se não tem gente te olhando. Fazer o que é certo se tem gente te fiscalizando, se não tem gente te fiscalizando. Você não precisa de fiscal. Por quê? Você já tem na sua característica a retidão. Né? Retidão já é uma característica de Deus. Você é reto, íntegro. Então você não está precisando de fiscal. Amém? Quem entendeu isso? Porque você mesmo já sabe qual é a tua função, a tua obrigação. Né? Não precisa de você se você já faz as coisas da maneira certa, né? Isso automaticamente, diante de Deus, não vai ter homem algum que possa te condenar. Não vai ter homem algum que possa te diminuir. Amém? Quem entendeu? Por quê? Porque você não... Já ouviu falar quem não deve não teme? 6. Bondade. Bondade. Disposição para fazer o bem. Disposição para fazer o bem. O que é bondade? Disposição para fazer o bem e praticá-lo por meio de atitudes. Bondade, disposição para fazer o bem e praticá-los por meio de atitudes. Fazer o bem é uma ação, né? É lógico que você tem bondade, você pode ter bondade no coração, você pode ter o desejo de fazer algo no coração, e nem sempre tudo que você tem vontade de fazer, é possível fazer. Porque fazer depende de outras circunstâncias. Né? A Bíblia fala assim: aquele que pode fazer o bem, pode. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está fazendo mal. Ou seja, quando você está nas condições de fazer o bem, e aí eu estou falando da ação, quando você pode fazer o bem e não faz, você está fazendo mal. Então, o fazer o bem está dentro da sua possibilidade e não daquilo que você não tem possibilidade. Mas o que você tem possibilidade, que é possível, faça o bem a todos, principalmente, sempre que possível, a Bíblia diz isso, sempre que possível, faça o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, né? Bondade, fidelidade, ser leal e constante, digno de confiança, permanecendo firme em Deus. Fidelidade envolve aliança. Toda fidelidade é a alguém. Não existe fidelidade a nada. Fidelidade é o invisível. Né? Deus é invisível, mas é real. Né? E existe o outro lado da aliança. Deus é espírito, mas é real. E é invisível, mas é real. Então toda aliança, ela tem dois lados. Não tem como você fazer uma aliança sozinho. Então, fidelidade, ser fiel, ela sempre vai passar por aliança com alguém. Aí pode ser com Deus. Na Bíblia tem 8 alianças, pelo menos, de Deus com o homem, né? Deus fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Moisés, né? Ali na lei, né? Então, tem pelo menos 8 alianças, da qual a aliança maior de todas é através do sangue de Cristo.
Por isso que a Bíblia fala de nova aliança no sangue de Cristo. Né? Então, desse lado, de um lado está Deus e do outro lado está o ser humano. A Bíblia fala assim, que Deus não pode ser infiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus jamais vai ser infiel. Porque o caráter de Deus é fiel, Ele não falha. O que falhamos somos nós. Quem erra o alvo somos nós. Quem erra, peca, tropeça, somos nós, não é Deus. Então, dois lados, a aliança sempre tem dois lados. E a promessa de fidelidade, é por isso que a aliança da palavra de Deus acerca do casamento, ela é comparada à aliança do noivo, que é Cristo, com a noiva, a igreja. Quando fala, a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor, e o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, quando se refere ao amor do esposo pela esposa, é chamado amor sacrificial, O que Jesus fez por nós é um amor sacrificial. E o amor que nós devemos ter, os homens devem ter pelas esposas, é o amor sacrificial. Jesus falou claramente, Ele amou e a palavra do Senhor, amou e se entregou por ela, Realmente, e qual que é a dificuldade de ser submissa ao esposo que tem um amor sacrificial, pela esposa, que se coloca, no lugar da esposa, Lógico que o amor de Cristo é perfeito, o amor de Deus é perfeito, porque Ele é o próprio amor. Quem é o homem, o ser humano, que vai conseguir se igualar, no amor de Cristo? É claro que isso é uma figura de linguagem para que a gente possa nos empenharmos nisso, mas é um processo que amadurece a cada dia, Mas quando a gente casa, a gente faz lá, Prometo ser fiel na alegria, na doença, as alianças do voto do casamento, é sobre isso. Fidelidade. E a fidelidade, é claro que ela não se dá só no contexto de casamento, dá do homem com Deus. E não vou falar de Deus com o homem, porque Deus é fiel o tempo todo. Ele não pode negar a si mesmo. Mansidão, ter força sob controle, agindo com humildade, sem agressividade. Ter força sob controle, agindo com humildade e sem agressividade. Nossa, eu enchi os olhos de lágrimas, para falar a verdade, assistindo um corte hoje, assisti um pedaço ontem. Assisti um pedaço ontem e eu assisti um corte hoje do Augusto Cury, no debate da Band. Isso é louco. Ele deu um show, vamos ser real. Quem assistiu, quem não assistiu, assiste. Pega pelo menos os cortes das falas do Augusto Cury no debate presidencial da Band ontem. Isso é louco. Ele deu uma resposta lá para aquele candidato lá, o Renan Santos, lá, Ele deu uma resposta que mansidão não é falta de força. Mansidão não é falta de coragem, ou de valentia, ou mesmo... É a postura de conseguir controlar a agressividade. E ele fez isso com uma maestria tão grande, que eu chorei. Eu vi um corte lá e falei, Senhor, tem misericórdia. De suma importância mesmo. A maneira que ele agiu, reagiu, respondeu aos questionamentos ali, do Renan Santos lá, é de ficar com vergonha o outro lado, o oponente ficar envergonhado. Tamanho controle emocional e humildade ao responder ali as coisas ali no debate. Então quem não assistiu, depois você assiste lá. Então mansidão é ter força sob controle, agindo com humildade e sem agressividade. Então mansidão não é falta de força, não é falta de coragem, não é falta de ousadia, valentia, entre aspas, de sentido de ânimo, de coragem para enfrentar as coisas. Mas manter sob controle
o emocional para responder sem agressividade. Esse Espírito Santo é maravilhoso, né, gente? Esse é o Espírito Santo de Deus, é Cristo, é o próprio Cristo. Domínio próprio, que é o nono, são 9 características do fruto, né? E aí já estou terminando. Domínio próprio, controlar desejos, emoções, palavras e atitudes. O domínio próprio nos faz controlar desejos, todo tipo de desejo, seja ele material ou mesmo sexual, todo tipo de desejo. Domínio próprio é você controlar desejos, emoções, palavras e atitudes. Amém? Controlar desejos, emoções, palavras e atitudes. Isso aqui é o caráter de Cristo. E nós estamos na escola do Mestre dos Mestres, como diz o livro do Augusto Cury, né? Mestre dos Mestres. Nós estamos na escola do Mestre do Amor. Então, estamos aprendendo. Estamos nessa escola aqui. Todos nós estamos nessa escola, da qual ninguém ainda está formado plenamente, mas estamos caminhando no crescimento. Aí vem o apóstolo Pedro, né? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça, sabedoria, que Deus nos dê inteligência espiritual, inteligência emocional, para vivermos de maneira digna aquilo que Deus quer que a gente viva, tá bom? É uma luta, não é sobre ser perfeito, mas sobre perseverar em ser amadurecido, em amadurecer e crescer espiritualmente, crescer cada dia mais no entendimento da palavra de Deus. Quem não compartilhou essa live, seja você uma bênção. Compartilhe a live, manda para um amigo, manda para alguém. Seja você um abençoador, né, das pessoas. Eu creio que essa live pode ajudar muita gente. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Tamo junto, gente. Semana abençoada para vocês. Vamos orar para a gente terminar aí. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de poder, Deus Todo-Poderoso. Te louvo, te agradeço pelos meus irmãos, cada pessoa que assistiu essa live. Pai, nenhum mal tem poder na vida deles, física, material e espiritual. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, saia na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, abençoa a semana deles. Dá a eles, Senhor, uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de paz, de direção de Deus. Meu Pai, guarda, Senhor, a vida deles física, emocional, espiritual. Dirige, Senhor, a vida dos teus servos. Dirige, Senhor, os nossos lábios, nossa mente, coração, entendimento. Todas as áreas da nossa vida, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa controlar a nossa vida. Dirige os teus servos, abençoa a vida deles. Livra-os de todo mal, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida deles física, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Com o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor amado, Deus abençoe vocês. Semana abençoada para todo mundo. Tamo junto. Um abração.